João, por que não pega um texto bíblico e discorre sobre ela? Eu dei a seguinte resposta. Tem uma infinidade de textos bíblicos. Assim como tem uma infinidade de intérpretes que agora se tornaram por cabeça de muitos grupos ou de muitos coletivos, que no fundo todos saem da mesma multidão. Assim sendo, dentro dessa, eu diria, incontável, que está numa verdadeira parafernália, algo que torna-se confuso, e cada um com seu dito em mais afastar a minha identidade, que o de um só é possível. Ora, se o de um só é possível, eu disse a ela, eu falarei com ele, e ele me dará a resposta. Agora, eu estou consciente de um só receber e do seu alto juízo externar. Para quê? Não fiquem os homens tratando de questões diversas, que totalmente não trazem nada de vida. É apenas tratativas vazias de contar a esse e aquele também a sua parte. Todos partidos. Assim fiz lembrança para ela. Ouvi de homens já em idade madura, mas, vamos dizê-lo, 30 anos mais novos, ou de idade, ou de humanidade, antes da minha. A minha, concordo, é uma só idade intemporal, presente e eterna. Ora, esclareci. Então, ouvi naquela mesa alguém contando do seu Fusca. Aí a outra puxaram o trás de outro Fusca que ela conheceu de alguém, e de outro Fusca. Daqui a pouco, não satisfeitos, o Fusca cresceu. E agora estão tratando da Kombi, da importância da Kombi. Tem gente que faz a Kombi a sua casa. E assim foi. E assim foi. Então fizeram daquele momento, ou daqueles tempos, a manifestar de si, cada um, numa forma que procede da multidão, o mesmo falar vazio. Então fiz menção à minha esposa. Não, de um só falarei. De um só é vivo. E de um só falar não haverá confusão na mente daqueles que tratam hoje no campo da análise psiquiátrica. Razão pela qual não tenho outro de quem dizer, de um só direi. E essa expressão dessa imagem da plenitude é a imagem da figura do nome Cristo. Não trate Cristo na visão de alguém que esteja fora, de um jovem que está no exercício da obediência natural para com seus pais. Avalie a importância dele. Ele não se tornará um drogado, não se tornará um prostrado, sob a sujeição dos juízos de uma corte, em que cortejar, ou quem a corteja, é o ladrão. Ele não vai cortejar a verdade, porque ele é próprio
roubar. A palavra ladrão é uma palavra em caráter eterno. Ela está dizendo que o ladrão é o espírito do ladrão, é o espírito da iniquidade que quer sustentar-se no dolo da mentira. O ladrão, ele veio em Brasília e alcança muitos outros lugares para matar, para roubar e para destruir. A Cracolândia é uma expressão do fruto, do maligno, do estado, da insanidade, que o ladrão é capaz de gerar, de semear. É o joio. Então, ficou claro para minha esposa de quem falarei. Se eu pego, hoje se eu ouço, se eu leio, ou vejo uma foto, um vídeo de alguém falando. E quando ele está falando, eu posso ver ali um togado falando. Eu posso ver um Barroso falando. Que imagem eu posso confrontar com ele? O verdadeiro. Assim, prontamente, eu sei que ele é fraude. Não é uma questão de crachá. Então, se eu ouço no jornalismo, nos tratos da mídia, também eu sei o tanto quanto é difícil para aqueles todos tratarem, fora de tratativas ou de tratamentos, como da minha observação a respeito que estavam tratando do seu Fusca e também da aplicação da sua Kombi, ou da Kombi de outros, como sua própria casa. Mas eu pergunto, qual é o verdadeiro juízo e o mais alto juízo? Como pode ser o homem tratado através de uma coisa? Não tem como. É como diz, ele estabelece por sua medida a coisa da sua propriedade. Quando diz propriedade, diz da sua própria idade. Mas da própria idade existe uma palavra também, vulgaridade. Também da mesma palavra surge a palavra vós sois, dizendo isso aos fariseus, eram juízes da lei, e também aos saduceus. Ele está dizendo, vós sois como crianças na praça. Uma só, um só. Palavra vos será dada. A do profeta Jonas. Vós, como crianças na praça. Uns dizeis de um lado, por partido próprio, e outros do outro lado, por partido próprio. E assim, rodam. E quando estiverem na lama, e onde estão rodando é o chiqueiro, observem, ainda tomarão para si a divisa de suas excelências. E quais excelências falam? Das que eu falei. Daquilo que é próprio. Quando este Estado, ao coletivo, se torna por circo e, ao mesmo tempo, por fantasia e, ao mesmo tempo, pelo que é mais próximo do seu real estado, a imagem dos porcos rolando nas suas próprias sujices. É isto. Estou falando de um só. Se assim não estivesse, eu estivesse fantasiado. E, como Zanin,
eu faria uma festa para festejar a nomeação que o ladrão me fez, me deu. Eu aceitei o nome dele. Digo, estou falando com o Zanin falando. Mas essa palavra que eu declaro, a prova, o próprio jantar e o luxo dele, e todos que dele compartilharam, me dá a comprovação do estado deles. Mas como fazê-lo? Com esse poder de discernimento de um só. Fora de Cristo, não há poder de bom juízo.